Senhoras e senhores, lhes convido a conhecer meu canal na plataforma roxa ao lado, onde tenho feito transmissões ao vivo quase todos os dias. É o primeiro link no comentário fixado. Aguardo vocês lá. Logo de imediato, Irmão Urso apresenta o microcosmo com o qual vai trabalhar e como o sobrenatural ou divino interage e intervém nos assuntos do homem e dos animais. Este é um mundo cheio de magia. Kenai sempre foi visto como apenas um garotinho. Isso sempre o motivava a querer provar-se a seus irmãos, Denari e Sitka. Este último, o mais velho, era como um pai para os outros dois. Era marcado por um equilíbrio preciso entre severidade e serenidade. Sua morte após poucas cenas é genuinamente triste, e a maneira como se sacrifica para proteger seus irmãos, e como continua a cuidar deles, mesmo após o óbito, é consistente com o que aprendemos brevemente sobre ele a partir de suas palavras de sabedoria e ações altruístas. Já Denari, o filho do meio, é o narrador desse conto. Ele recebe o totem da sabedoria, mas no decorrer da história, demonstra-se ainda imaturo e constantemente se desentende com Kenai. Quando Kenai é apresentado pela primeira vez, ele é descrito como um menino que tão desesperadamente queria ser um homem. Ele esperava que seu totem fosse bravura, ou força, ou grandeza, porque acreditava que um homem de verdade ostentava esses tipos de virtudes. Portanto, ele fica decepcionado quando a anciã da aldeia lhe revela que seu totem seria o do amor. A resistência de Kenai em aceitar seus sentimentos de afeto é constante ao longo de toda a animação. Para ele, a única forma de ser reconhecido pela aldeia e de ter a marca de sua mão na parede era através de atos de coragem. Mais tarde, após seus irmãos verem que a cesta de peixes tinha sido roubada por um possível urso, Denari enfatiza que o caçula é um garoto sentimental e imprudente. Coberto de raiva, o jovem parte em busca da cesta, mesmo com a advertência de Sitka para não fazer isso. Kenai, sem nenhuma estratégia, acaba colocando seus dois irmãos em perigo, e após serem surpreendidos por um urso, Kenai não vê outra saída a não ser fazer com que o urso caia da montanha, o levando junto. Ao verem o acontecido, ambos ficam assustados e Kenai sente um misto de sentimentos, sendo o principal a raiva que o motiva a buscar vingança. Assim, novamente o personagem se coloca em perigo, agindo sem pensar, guiando-se apenas pelas suas emoções negativas. Em uma sequência sem sangue mais brutal, Kenai persegue o urso até o topo de uma montanha e o mata. Imediatamente os espíritos, liderados por Sitka, intercedem sobre o jovem, o fazendo assumir a forma daquele que se negava a entender. Denari chega ao topo da montanha depois que os espíritos desapareceram e ataca Kenai, pensando que o urso que ele vê matou seu irmão, obviamente sem imaginar que aquele animal era seu próprio irmão. Desse modo, Denari sucumbe à mesma luxúria de vingança que seu irmão aderiu previamente, e demonstra-se disposto a perseguir o urso até o fim, abandonando seu totem de sabedoria, assim como Kenai abandonou o seu de amor. Denari representa o que Kenai teria se tornado se Sitka e os outros espíritos não tivessem intervido, um sujeito miseravelmente consumido pela raiva e pela tristeza, incapaz de alcançar a paz. Até este momento, o filme apresentava cores cada vez mais sem vida e sombrias, mas quando Kenai acorda de manhã, percebe-se o cenário povoado por cores ricas e vibrantes. Além disso, todos os animais estão antropomorfizados, sendo que anteriormente eles eram apresentados de maneira natural e, na medida do possível, realistas. Isso é para mostrar como a percepção da realidade depende muito do ambiente, mas principalmente de nossa atual condição. Desse modo, Kenai é forçada a ver o mundo pelos olhos dos animais, tendo que fugir da sua própria aldeia e do seu irmão de sangue. Quando Koda o encontra pela primeira vez, Kenai está preso em uma armadilha humana, suspenso no ar com uma corda amarrada em seu tornozelo. Kenai insiste que não precisa de ajuda para se libertar por puro orgulho. Ele não só queria provar para si mesmo que era capaz de sair dali por conta própria, como não desejava se aproximar de absolutamente ninguém, porque criar vínculo com qualquer animal seria de certo modo aceitar sua nova condição. O pequeno urso precisa ir para a corrida do salmão, porque ele foi separado de sua mãe e espera encontrá-la no local. Como a montanha onde as luzes tocam a terra, lugar que teoricamente pode reverter a transformação de Kenai, é praticamente ao lado da corrida do salmão, o personagem concorda em acompanhar Koda. Enquanto isso, Denari continua a caçar aquele urso. Isto é, acompanhamos 3 jornadas paralelas. A de Kenai para a montanha, a fim de encontrar o espírito de seu irmão, a de Koda para se juntar à sua mãe, e a de Denari para matar seu irmão, ironicamente a fim de vingá-lo. Ao passo que essas aventuras se intercalam, uma águia é ocasionalmente mostrada voando sobre a superfície ou observando a distância, mostrando que Sitka continua guiando seus irmãos.
Quando somos apresentados aos irmãos Alce, que estão sempre juntos, não é de imediato, mas um dos grandes temas do filme é evidenciado. Embora sirvam basicamente como alívio cômico, eles também nos mostram o valor da união dos irmãos, onde um sempre está ao lado do outro, mesmo com as constantes mais leves desavenças. O filme também poderia ser sobre a família em geral, visto que relações mãe e filho são parte integrante da trama, mas ela argumenta especificamente sobre os laços entre irmãos de sangue e entre irmãos adotivos. Ainda há também o tema da irmandade entre homem e o selvagem, que diz respeito a todos os seres vivos. No entanto, essa ideia nunca é tão predominante quanto as relações entre Kenai e seus dois irmãos e entre Kenai e Koda. Em dado momento, Koda pergunta o que aconteceu com Sitka. Kenai, com uma expressão que beira o ódio, diz que ele foi morto por um monstro, evidenciando que o personagem ainda não conseguiu se livrar da raiva que alimentava contra os ursos. Inclusive, parece que nada era suficiente para fazê-lo mudar de ideia quanto ao filhote que o acompanhava. Para ele, um dia, Koda se tornaria um inimigo. Contudo, esse tipo de pensamento permanece porque ele ainda não tinha se arrependido. Kenai enxergava sua transformação em urso como injustiça, não um ato de disciplina compassiva e restauradora. Porém, a resposta de Koda é um dos primeiros fatores determinantes para fazê-lo enxergar além do preconceito. O filhote, que compartilha da mesma crença em espíritos de Kenai, agradece Sitka, dizendo que se não fosse por ele, nunca teria conhecido seu considerado irmão mais velho, algo que sempre quis. Outra situação que deixa Kenai reflexivo e até perplexo é quando consegue entender a vida através dos olhos de outro. Ele e Koda encontram pinturas rupestres, cujo elemento central é um urso rosnando de pé sobre suas patas traseiras, de frente para uma figura humana com metade do seu tamanho, apontando uma lança para a cabeça do animal. Instintivamente, Kenai vê um homem em posição de defesa, mas Koda enxerga algo muito diferente, se referindo ao homem como um monstro realmente assustador, especialmente com essa vara. Após chegarem na corrida do salmão, Kenai é surpreendido ao perceber que as histórias que ouviu ao longo da jornada, tidas como bobas para ele, eram referentes a ursos que se permitiam se aproximar um dos outros, aproveitando-se de momentos de harmonia. À medida que os conhece, o personagem entende que não se tratavam de animais insensíveis, como achava antes. No início do filme, Kenai considera impossível ursos amarem alguém, mas na presente ocasião, ele se vê atraído por sua carinhosa e acolhedora comunidade. Separado da sua tribo por causa de suas próprias decisões egoístas, Kenai encontrou um lugar que poderia chamar de casa. A reunião dos ursos na corrida do salmão é essencialmente uma reunião familiar anual, onde é costume os participantes compartilharem histórias do ano passado. Quando é a vez de Kenai, ele tira sarro de Koda por ser um companheiro de viagem insuportável, claramente em um tom de descontração. Mas em seguida, escuta pela primeira vez a história do misterioso sumiço da mãe de Koda, após ter enfrentado 3 caçadores. Enquanto para muitos ursos aquilo era entretenimento, para Kenai era uma tortura e finalmente o peso em sua consciência. Vemos assim os eventos do início do filme através dos olhos de outro, e descobrimos que o urso que Kenai chamou de monstro, que continuou a perseguir até finalmente matar, estava simplesmente tentando proteger seu filhote, o mesmo que havia acabado de chamar de irmão. Kenai fica sem rumo e sua expressão é de profundo arrependimento, mas ele não é o único que aparenta estar perdido. Denari está caçando o urso há dias e se afundou em um desespero ainda mais profundo. Seu estado espiritual é representado por sua aparência abatida. Ele já não sabe mais o que está fazendo e precisa de ajuda. Próximo ao final do filme, um segundo confronto no topo da montanha entre homem e urso acontece. 2 irmãos, um que não sabe que está lutando contra um familiar e outro que está protegendo seu irmão recém-descoberto. Chega um momento em que Denari está prestes a perfurar Kenai com sua lança, quando a águia de Sitka aparece e o caçula retorna à sua forma humana. Mas ao perceber que ter seu corpo de volta significaria que o pequeno Koda seria abandonado por uma segunda vez, Kenai expressa não querer mais o que originalmente o motivou a ir até aquela montanha exigir. Ele olha para Koda, sozinho e assustado, e entende que o filhote precisa dele. Ao longo do filme, Kenai aprende a amar os ursos, e ele mostra seu amor por Koda, dedicando o resto de sua vida a cuidar dele. E no final, Kenai finalmente alcança seu objetivo inicial. Registra sua pata na parede, mas não por causa de uma exibição de força, e sim devido aos atos de humildade, empatia e amor. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar.
Até a próxima.